Olá pessoal, neste vídeo hoje nós vamos fazer um experimento usando partículas coloridas a partir de uma tela que a gente possa pintar aqui na área do Blender, até mesmo a partir de uma imagem multicolorida. Eu vou usar a versão 3.01, mas vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem. Vamos começar. Eu tenho aqui o cubo, eu vou colocá-lo aqui nesse canto, pois ele vai ser um objeto de referência para o que nós vamos fazer. Para gerar as nossas partículas, eu vou adicionar na área uma Mesh Plane, vou usar um S de escala, tá? E nós vamos agora pintar esse plano. Para a pintura de plano aqui no Blender, a gente vai usar um modo aqui chamado Texture Paint. Para gerar pintura, eu preciso criar um slot de pintura. Então eu vou vir aqui na barra de propriedades, clicar aqui no Active Tools, e aqui ele está usando o Texture Slot. Só que ele está usando o modo material, nós vamos mantê-lo. Agora nós precisamos criar um tipo de material para o slot. Então nós vamos clicar em mais, ele abre essas opções e vamos usar aqui o Base Color, que é a cor base. Selecionado, ele vai abrir uma janelinha para a gente definir a resolução da pintura. Eu vou deixá-la em 1024 por 1024 pixels. Só vou dar o OK. Veja que a malha ficou com um tom todo escuro. Agora a gente, pessoal, pode utilizar esse seletor que está aqui, ou então vindo aqui em cima, ó, a gente pode usar também o mesmo seletor. A gente pode criar aqui um raio para o pincel, se eu diminuo aqui, veja que o raio do pincel diminuiu, se eu aumento, percebo que o raio do pincel aumentou. Aqui eu controlo a força, quanto maior, maior a força, eu estou com 1, se eu diminuir isso ele fica com menos força. Eu vou deixá-la aqui com o Strength 1, vamos então escolher uma cor. Então, como eu falei a vocês, pode ser aqui ou pode ser clicando aqui. Vou usar um verde e vou começar a pintar a malha. Aí vocês usam a arte que vocês quiserem. Vou definir outra cor. Veja que eu estou usando tanto cá embaixo como lá em cima. Vou usar um amarelo aqui. Eu não vou fazer muito colorido não, para não atrapalhar, tá? A nossa ideia. Vou usar um azul, botar um azul claro aqui. Vamos usar, por último, um branquinho. Percebe que eu tenho aqui uma pintura bem criativa? É com essa pintura que nós vamos fazer o nosso efeito. Então eu vou voltar lá para o modo Object Mode. Para eu ver a pintura, eu vou precisar acionar aqui, ó, a condição que é o Material Preview. A cor vai aparecer. Agora nós vamos fazer a malha emitir partículas. Então nós vamos clicar aqui em partículas, criamos o sistema. Se vocês quiserem alterar, é só vocês darem 2 cliques aqui e dão o nome que vocês quiserem. Mas eu vou manter. Bem, se eu der um play, ele vai começar a emitir aqui o seguinte, 1000 partículas, do frame 1 até o frame 200, e cada partícula vai ter um tempo de vida de 50. Eu não quero isso. Eu quero que ele gere apenas 100 partículas, e eu quero que ele emita essas partículas de vez, então eu vou deixar do frame 1 até o frame 1. Vamos voltar para o frame 1, vocês vão ver que todas as partículas estão aqui em cima. Agora o tempo de vida eu vou aumentar, vou deixá-lo aqui em 300. Vamos então abrir essa configuração que aparece aqui, Source. Na opção Distribution, nós vamos mudar o modo de Jittered, ou Jittered, não sei como é que fala isso, gente. Desculpe o inglês aí. E vou colocar o Grid. Aqui eu consigo alinhar as partículas que estão em formato de halo. Mas eu não quero as partículas em formato de halo. Eu quero que as partículas assumam esse formato do cubo. Então eu vou buscar a guia chamada Render. Aqui em Render As, vocês vão ver que ele está usando halo. Eu vou mudar para Object. Vou descer mais um pouquinho. E vai aparecer o Instance Object. Nós vamos definir o cubo com o objeto de referência. Então selecionamos o conta-gotas e clicamos aqui, ó, e o cubo vai aparecer nessa parte. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho desse cubo. Deixá-lo aqui com 150. Vamos olhar por cima. E nós vamos voltar lá em cima, na guia Emission, em Source. A opção Resolution está usando 10. Então eu vou aumentar isso aqui para ele colocar uma diversidade de cubos, ó, internamente. Vou deixar com esse afastamento. E vamos agora atribuir ao objeto de cima, se vocês olharem pelo modo chamado renderizado,
vocês vão ver que a cor do cubo aqui, como ele não tem o material ainda, vai ser empregado, ó, diretamente nas partículas que serão emitidas pelo plano. Eu não quero, eu quero que ele imita o material que eu joguei no plano. Então o que é que eu faço? Com o cubo selecionado, eu vou clicar em material, como ele já tem o material inicial, eu vou dizer a ele que eu vou usar o mesmo material de pintura que eu fiz no plano. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, nessa esferinha que aparece aqui, que é o Browse Material, clico e vou ver, ó, o material 001 que eu criei com a pintura. Agora o cubo começa a jogar o material dele também nas partículas. Só que se eu movimentar aqui e aproximar, ele está colocando um material idêntico como está no cubo aqui, ó. Não é isso que eu quero. Eu quero que as partículas se transformem nas cores que eu empreguei no plano. E isso eu só vou conseguir se eu voltar a minha atenção aqui para o modo de renderização. Eu vou clicar em Render Properties. Eu vou usar aqui o motor de renderização em vez de Eevee com o modo Cycles. Aqui vocês ainda vão ver que o objeto cúbico está ainda com aquele material da mesma forma que eu empreguei lá no Eevee. Então, para poder fazer com que o efeito funcione como eu desejo, eu vou então vir aqui no objeto Cube, vou selecioná-lo aqui na Outliner e vou aumentar essa barrinha daqui. Aqui em cima, gente, eu vou usar o scroll do mouse para poder afastar a área, aumentar um pouquinho mais. E com o cubo selecionado, eu vou clicar e mudar o painel Timeline para o modo Shader Editor. Aqui agora eu tenho o material do cubo, que é o material principal, mas a imagem que eu também preguei a partir daquela pintura. Eu vou adicionar no cubo um material de entrada, que é um input, vou usar o Texture Coordinate. Eu vou ligar a saída Generate dele com a entrada Vector da nossa pintura. Agora eu vou selecionar From Instância e agora vocês vão ver, ó, que os cubos começam a tomar a aparência da pintura que eu fiz na malha. Eu agora posso selecionar o plano por aqui ou por aqui pela Outline, que fica mais fácil. Se eu quiser que esse plano ele não apareça no modo Viewport e no modo de renderização, nas configurações de partícula que eu atribuí a ele, eu vou em Render, e vocês vão ver que eu tenho uma opção aqui chamada Show Emitter em Render, tá vendo? Se eu desabilito aqui, o plano não irá aparecer na renderização. Mas se eu quiser que ele também não apareça aqui no modo Viewport, eu desço mais um pouco, abro o Viewport Display e aqui eu tenho também, ó, Show Emitter. Eu desabilito. Agora, clicando aqui, olhando por cima, eu só tenho os objetos partículas. Essas partículas, se eu selecionar o plano, elas vão cair. Então, se eu der um play aqui, ó, então se eu usar o cursor, o Alt A, ó, repare que elas caem. Então eu vou dar um ESC e para elas não caírem, com o plano selecionado, que é o objeto emissor, eu vou lá em Partículas. Vou dizer que na guia Velocity eu vou usar o fator Normal em 0 para elas não terem impulso. Vou mais embaixo, em Field Weights, eu vou zerar a gravidade. Agora, se eu der um play, as partículas não vão cair. Se eu quiser agora gerar um campo de força para fazer uma turbulência nessas partículas, eu posso simplesmente adicionar na cena um objeto Force Field. Posso usar aqui o turbulência como exemplo. Agora, se eu usar o cursor em cima, apertar a barra de espaço, vocês vão ver que as partículas vão se movimentando. Vou parar aqui num ponto e elas já fizeram aqui, ó, uma mobilidade com as cores empregadas no plano. Vamos olhar por cima e vamos voltar a nossa timeline aqui, ó. Vamos voltar para o frame 1. Digamos que eu não queira usar a pintura que eu fiz, eu queira usar aí uma imagem qualquer colorida fazendo parte desse processo. Eu vou alterar o material aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou no objeto plano, com ele selecionado, eu vou em materiais. Tá vendo que o material aqui foi o material de pintura que eu criei, Base Color? Para alterar esse material do plano, eu vou aumentar novamente aqui a nossa barra, voltar para o modo Shader Editor
E aqui ele está usando a referência da pintura, então eu vou clicar e vou buscar num diretório que eu tenha uma imagem colorida aqui, vou usar essa, por exemplo. Open Image. Agora vocês vão ver, ó, o material colorido a partir daquela imagem multicolorida e usei. As partículas aqui vão funcionar com esse processo multicolorido de forma simples e prática pelo Render Cycles. Espero que vocês tenham entendido. Faça experimento que vocês vão ter resultados bem interessantes aqui no processo. Até o próximo tutorial.